Queridos, graça e paz. Que bom podermos retornarmos para juntos louvarmos a Deus e compartilhar a sua palavra. Leonardo hoje foi pego com o mesmo mal que fui pego semana passada. Semana passada também estava com a voz muito ruim. Ainda estou um pouco, mas bem melhor pela graça de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, queridos, no Salmo de número 101. Salmo de número 101, nós meditaremos nesse texto brevemente hoje pela manhã. Salmo de número 101, do versículo 1 ao versículo 8. Salmo 101, do versículo 1 ao versículo 8, um salmo de Davi. Os irmãos encontraram? Então vamos fazer uma leitura alternada. Leia atentamente a palavra de Deus juntamente comigo. Lerei os ímpares e a igreja logo em sequência os versículos pares. Cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam, nada disto se me pegará. Ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não o suportarei. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, o que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Amém. Louvado seja Deus. Vamos ter uma palavra de oração. Deus bendito, nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos pela tua santa, viva e rica palavra que fala ao nosso coração, que alimenta a nossa alma, que dirige os nossos passos, que protege o nosso caminho, a nossa vida. Nós te pedimos, ó Pai, que nesse instante, onde a tua palavra será ministrada, exposta, que o Senhor venha graciosamente abrir a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento. E nós pedimos ao Senhor, fala conosco nessa manhã, fala ao nosso coração, não permita, ó Deus, que nós voltemos para os nossos lares da mesma forma que viemos, que nós possamos voltar para as nossas casas com o nosso coração alegre, com a nossa mente voltada ainda mais para o Senhor, com a nossa vida disposta a trabalhar, a servir, a entregar cada vez mais e mais os nossos dons e talentos para o louvor da tua glória. É assim que nós oramos, ó Pai, rogamos, fala conosco, em nome de Jesus teu Filho, amém e amém. Louvado seja Deus pela sua santa palavra. Deixe-me lhe fazer uma pergunta. Qual o modelo de louvor, de adoração que agrada a Deus? Talvez você já tenha feito essa pergunta, até mesmo ouvido alguém fazê-la. Qual o modelo de música, qual é a adoração que agrada a Deus? Em outras palavras, nós poderíamos sintetizar dizendo qual o modelo de vida agradável ao Senhor, que de fato agrada a Deus. Esse tema, esse assunto não é muito estranho aos nossos ouvidos como os crentes em Jesus, que participa dominicalmente de uma escola bíblica, de um estudo doutrinário, que conhecem a palavra do Senhor. Em algum momento de nossa vida, ou em vários momentos da nossa vida, nós já ouvimos falar sobre uma vida agradável a Deus, ou a adoração que agrada a Deus. Mas qual será a adoração, o louvor, a vida que de fato agrada ao Senhor? Interessante notarmos, irmãos, que o livro dos Salmos nos propõe várias respostas para várias perguntas da vida. O livro dos Salmos se enquadra na característica dos livros poéticos, e como um livro poético, ele possui algumas peculiaridades próprias, distintas de todos os demais livros da Bíblia. Gosto muito de um comentário que o pastor Arival Dias faz sobre o livro dos Salmos, aliás, sobre os livros poéticos, quando ele diz que no livro dos Salmos, ou nos livros poéticos, Deus permite que o homem fale. E esse é um fato, quando nós estudamos um pouquinho a poesia hebraica, bem notório. Quando nós lemos, por exemplo, o livro de Jó, de Salmos, de Provérbios, de Eclesiastes, de Cantares, nós vamos encontrar diversas expressões que brotam do interior, sejam de tristeza, de alegria, de luto, mas também de festa, expressões de celebração,
mas expressões de profundas contrições. O livro dos Salmos, ele é recheado, bem como livros poéticos, de expressões que nascem de dentro, expressões que nascem de uma profunda tristeza, de um momento angustiante, expressões que nascem de um momento que trouxe grande alegria. É o livro onde Deus permite que o homem expresse aquilo que ele está sentindo. E é interessante nós notarmos isso, que quando nós tratamos sobre a inspiração de Deus, a gente sempre fala sobre isso na igreja. Eu creio que o pastor em algum momento já falou, poderá talvez falar sobre a forma que Deus inspirou a sua palavra. Dentre várias características da inspiração, uma delas se chama inspiração dinâmica. O que é isso? Nós cremos que a Bíblia, ela é soberanamente e completamente inspirada por Deus. Inspiração plenária. Deus inspirou a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse. Nós cremos assim. Nós cremos que cada palavra do que está escrito do primeiro versículo de Gênesis ao último versículo do capítulo 22 de Apocalipse foi divinamente inspirada e revelada por Deus. Nós cremos assim, ou pelo menos deveríamos crer assim. A palavra de Deus que nós lemos é a palavra de Deus que nós observamos. Porém, o fato da palavra de Deus ser plenamente inspirada por Ele não anula as peculiaridades dos seus autores. É aí onde nós chamamos de inspiração dinâmica. Deus permite que no processo revelatório os homens também falem o que eles sentem, o que eles pensam. E isso acontece agora especialmente no livro dos Salmos, no livro de Eclesiastes. Você lê o livro de Eclesiastes, por exemplo, você vai ver Salomão no início do livro falando, né, o que aparentemente parece ser uma bobagem. Salomão diz: olha, qual o propósito da vida? Se no final das contas tanto o homem como o animal vão para debaixo da terra, qual o sinônimo da vida? Qual o valor da vida? Qual a diferença que há entre o homem e o animal, se no final todos vão para o mesmo lugar? Deus permite que ali ele expresse o seu sentimento. Aqui no livro dos Salmos não é diferente. Expressões, brados de alegria, de vitória, de tristeza, de raiva, brados de inconformidade. Quando você lê o Salmo de Asaf, se não me falha a memória, o Salmo 79, ele diz: mas Senhor, como pode? Os ímpios que não te temem, que não te conhecem, os ímpios que não te adoram, prosperam, não têm doença, não passam tribulação, e nós, Senhor, que servimos ao Senhor, estamos nessa peleja. Em outras palavras, Asaf está ali questionando por que é que o ímpio muitas vezes tem uma vida boa e o crente tem uma vida sofrida. Problema na família, é problema financeiro, é dificuldade, é luta atrás uma da outra. Deus permite que os homens expressem o que eles estão sentindo. E agora, mais uma vez, nós vamos encontrar Davi, o autor de inúmeros salmos, a maioria dos que estão aqui, expressando ao Senhor os seus sentimentos. E é interessante, queridos, que a partir desse texto nós poderemos esclarecer algumas perguntas que muitas vezes são feitas a respeito da adoração ou do louvor ao Senhor. Eu queria que você observasse comigo que a partir do versículo de número 1, Davi diz o seguinte: cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, cantarei. Como nós podemos identificar uma vida que expressa uma verdadeira adoração a Deus? Qual é uma vida que agrada a Deus? Em primeiro lugar, que nós vamos perceber aqui no Salmo de Davi, é que uma vida que expressa um verdadeiro louvor a Deus, ela acontece por meio do louvor. Veja comigo o versículo 1: cantarei a bondade e a justiça. Como nós expressamos uma vida agradável a Deus? Como nós expressamos uma verdadeira adoração ao Senhor? Por meio do louvor. E esse louvor, aqui nós vamos entender melhor, ele tem uma direção, ele tem um foco. Diz o texto: cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, eu cantarei. O salmista entende que era preciso louvar ao Senhor. Ele entende que era preciso louvar a Deus porque Deus havia feito coisas grandiosas em sua vida. Um exemplo bem claro disso é quando a gente lê o Salmo de número 13. E o Salmo de número 13 é mais um dos salmos que expressam os sentimentos do salmista. E ele começa perguntando: Senhor, até quando?
Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma? Até quando eu estarei passando por esse sofrimento? Você lê o Salmo número 13, você vai encontrar uma série de perguntas. Até quando? Até quando, Senhor? Até quando eu vou ficar nessa situação? Constante. As perguntas, as expressões que eram feitas pelo salmista sobre situações de sua vida. E no Salmo 13 ele pergunta: Senhor, até quando eu vou ter de perdurar nessa peleja? Até quando, Senhor? Após um momento de questionamento, o salmista começa uma oração no versículo 3: atenta para mim, responde-me, Deus meu. Quando chega no versículo de número 5, o salmista vai mudando a sua entonação. Ele começa questionando a Deus, inconformado por causa do seu sofrimento. Depois ele passa a orar ao Senhor, e na sua oração o salmista diz: no tocante a mim eu confio na tua graça. A tonalidade de dúvidas, de questionamento vão sendo mudadas para uma vida prostrada ao altar do Senhor em oração. E agora essa oração transforma Davi num homem que confia na graça do Senhor. Sabe como é que ele conclui o Salmo? Versículo 6: cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. A angústia que o salmista estava passando foi transformada em oração. E a oração que o salmista fez foi transformada em um brado de louvor: cantarei ao Senhor porquanto tem feito muito bem. É agora no Salmo 101 que ele diz: cantarei a bondade e a justiça do Senhor. Ele expressa o seu louvor a Deus, reconhecendo o que Deus havia feito e até mesmo aquilo que Deus era, porque ele ressalta aí dois atributos: a bondade e a justiça do Senhor. O salmista deixa bem claro que esses atributos de Deus precisam ser cantados, precisam ser lembrados. Quando nós adoramos a Deus, devemos adorar a Deus reconhecendo quem Ele é, o que Ele fez. E o salmista diz: cantarei a bondade e a justiça, a ti, Senhor, eu cantarei. Interessante, irmãos, nós observarmos isso, porque quando Davi, nesse momento, louva a Deus, exalta ao Senhor, ele descreve, como alguns comentaristas inclusive aqui nos diz, o modelo de um bom rei, o modelo de um bom líder. Alguns comentaristas sempre colocam esse salmo na categoria daqueles salmos que expressam a necessidade ou as características de um bom rei. É certo que Davi não foi um homem perfeito, muito pelo contrário, pecou, adulterou, no ato do adultério ainda cometeu homicídio como consequência desse seu pecado, porque a Bíblia nos diz que um abismo chama outro abismo. Ou seja, um pecado nunca é suficiente para esconder um erro. Ou seja, um pecado vai chamando o outro. Primeiro Davi fica em casa, depois esse pecado leva ele a uma cobiça, depois a um adultério, depois a um homicídio. Ou seja, um abismo vai chamando o outro, de modo que um pecado não é suficiente para compensar o outro, e bem como uma mentira não é suficiente para esconder a outra. Há sempre mais, há sempre a necessidade de ir mais longe, na tentativa de cobrir o que foi acontecido no início. E agora, nesse momento, o salmista diz: eu cantarei a bondade e a justiça do Senhor. Nós expressamos uma verdadeira adoração ao nosso Deus por meio do louvor. E ele reconhece isso no Salmo 3, quando diz: o Senhor tem me feito muito bem. Aquilo que Deus fez por nós, as obras de Deus em nossa vida são razões suficientes para nós louvarmos ao Senhor. O simples fato de Deus ter nos resgatado já era suficiente para nós louvarmos ao Senhor. Mas além disso, o salmista diz: olha, o Senhor é bom, o Senhor é justo. Nós devemos cantar a bondade e a justiça do Senhor. Mas ele não para por aí. Quando chega no versículo 2, veja comigo, o salmista faz agora um outro questionamento. Muito comum nós encontrarmos no livro dos Salmos alguns questionamentos. Ele diz: atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo? O salmista agora passa de um momento de louvor para algo mais íntimo. E essa é a segunda forma que nós podemos expressar a nossa verdadeira adoração ao Senhor, por meio
da nossa intimidade com Deus. Oh, quando virás ter comigo? O louvor que o salmista entoava não estava distinto ou longe da sua vida pessoal e íntima com Deus. Falava isso inclusive hoje na sala dos jovens. O local onde nós de fato praticamos a nossa fé, onde nós colocamos em prática aquilo que nós cremos, é muito mais lá fora do que aqui dentro. Porque dentro da igreja é bom ser crente, porque dentro da igreja é fácil ser crente, é agradável o ambiente, é propício o ambiente. Mas o maior desafio que nós temos não é aqui, é lá, é em nossa casa, é em nosso trabalho, é na nossa escola, na nossa faculdade, e é lá no meio do mundo, é lá no meio da corrupção, é lá no meio das várias ideologias, das mais malucas que possam existir, que nós de fato vamos evidenciar, vamos aprovar, testar a nossa fé. É lá fora. E o salmista diz: ó, quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa. Ele mostra uma intimidade. O salmista agora chama Deus para entrar em sua casa. O salmista chama Deus para entrar na sua intimidade. Portas adentro em minha casa. E é interessante que essa intimidade do salmista aqui revelada, esse relacionamento, ele abrange pelo menos 3 áreas. Primeiro, seu relacionamento com Deus. Ele diz: ó, quando virás ter comigo? O salmista fala de um relacionamento pessoal, íntimo com o próprio Deus. Ele convida Deus para entrar em sua casa. Ele convida Deus para entrar na sua família. Ele convida Deus para ver a sua situação. Ele convida Deus para de fato ver como é o seu interior, a sua intimidade. O salmista ressalta o relacionamento que ele tem para com Deus. Ó, quando virás ter comigo? Segundo, ele fala sobre o relacionamento familiar. Portas adentro, no seio da família, no centro da família. O salmista agora chama Deus para estar presente. O salmista começa mostrando que a nossa intimidade, a nossa verdadeira adoração ao Senhor, ela é expressa por meio do nosso relacionamento íntimo com Deus. E esse relacionamento íntimo com Deus não abrange apenas nós e Deus, mas abrange Deus, eu e o meu próximo, dentro de nossa casa. Ele diz: ó, quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa. O seu relacionamento familiar. Mas ele não para nisso. Ele diz: terei coração sincero. É um relacionamento pessoal consigo mesmo. Ele olha para Deus, ele olha para a sua família, mas agora olha para ele mesmo. Diz: olha, terei coração sincero. Porque não adianta camuflar quem nós não somos. Não adianta colocar máscaras, porque Deus tira todas as máscaras. Não adianta esconder, porque para Deus não há nada encoberto. Deus revela, Deus descobre, Deus conhece, porque Ele é onisciente. Não apenas onisciente, mas Ele também é onipresente. Ele está presente, Ele está contemplando, Ele está visualizando. É o nosso Deus. E o salmista entende isso e agora diz: Deus, entra em minha casa, faz morada em minha casa, passa limpo na minha vida, na minha família. Eu vou ter um coração sincero, Senhor. Uma verdadeira adoração a Deus, ela é expressa por meio das canções, dos louvores. Eles cantarei ao Senhor, mas é expressa também por meio de uma vida de relacionamento com Deus. O nosso relacionamento, a nossa intimidade com Deus expressa se nós temos de fato uma vida que agrada ao Senhor ou não. Uma vida que expressa um verdadeiro relacionamento com Deus está muito além de uma simples canção, de um simples louvor. Ela ultrapassa. E agora o salmista no versículo 4 começa a ressaltar outras características. Veja comigo, versículo 3 e 4. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam, nada disto se me pegará. Longe de mim um coração perverso, não quero conhecer o mal. O salmista agora sai do campo do louvor e da sua vida íntima com Deus, e agora vai para outra área. Ele fala sobre a santidade. E essa santidade abrange pessoas. Ele diz: não porei coisa injusta diante dos meus olhos, aborreço o proceder dos que se desviam, nada disto se me pegará. O salmista agora passa, irmãos, a tratar
sobre a santidade, que não é apenas deixar de fazer algumas coisas, não é apenas deixar de fazer aquilo que é errado, mas é também não se conformar ou não se acostumar com aquilo que é errado. Não basta você, como crente, não praticar a corrupção. Não basta você, como crente, não praticar atos ilícitos. É preciso também deixar de ser conivente com isso. Nós não apenas nos corrompemos ativamente, nós nos corrompemos passivamente quando nós somos coniventes com o erro, quando nós somos coniventes com a mentira, quando nós somos coniventes com a injustiça. Não basta apenas deixar de fazer o que é errado, é preciso banir, é preciso se distanciar daquilo que é errado. É exatamente isso agora que o salmista fala. Por isso que alguns comentaristas colocam esse salmo na categoria de salmo que caracteriza um bom rei, porque de fato esse era o modelo de um rei esperado em Israel. Alguém que não apenas aborrecesse o mal, que não praticasse o mal, mas alguém que queria distância, que se afastasse, que cortasse os vínculos com nações que eram corrompidas, com nações que traziam coisas injustas para dentro da nação de Israel. Por isso que alguns dizem, esse é o modelo de um bom rei. Não apenas aquele que não pratica o mal, mas aquele que corta todos os vínculos onde há impiedade, onde há injustiça. Corrupção passiva deve ser abandonada, deve ser tirada, banida de nossa vida, por causa da nossa santidade. Santidade essa que, como diz Deuteronômio 7, versículo 6 e 7, ela provém do Senhor. Santidade que para nós é uma ordem, sede santos porque eu sou santo, diz o Senhor. Santidade essa que reflete quem nós somos. Lá em Mateus 5, nós vamos encontrar isso. Em outro momento Jesus diz, olha, são os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em treva. Caso a luz que em ti há sejam trevas, quão grande trevas serão. Santidade que provém do Senhor, que é uma ordem para nós, que reflete quem nós somos e que é imprescindível para vir a Deus. Hebreus 12, 14 diz que sem santidade, sem a qual ninguém verá ao Senhor. É um meio. Sem ela nós estaremos distantes da vontade de Deus para a nossa vida. E agora o salmista diz, eu não porei coisa injusta diante dos meus olhos. O salmista diz, olha, uma vida que de fato agrada a Deus não é uma vida que se conforma com o que é errado, não é uma vida que pratica o que é errado. Uma vida que é agradável a Deus, ela vai além, ela está acima de tudo isso. É interessante notar que o próprio Davi, lá em 2 Samuel 24, 24, ele mesmo ressalta isso, quando ele diz, olha, não oferecerei ao Senhor holocaustos que não me custem nada. Sabe por que o salmista diz isso lá em Samuel? Porque Deus não requer de nós algo que seja barato, algo que não nos custe nada. A adoração agradável a Deus, uma vida que de fato agrada a Deus, ela é uma vida que custa caro. O salmista diz isso lá em Samuel, não vou oferecer ao Senhor aquilo que não custa nada. Requer sacrifício, requer uma disponibilidade, requer uma oferta, e uma oferta cara. Que oferta é essa? Nossa própria vida. Romanos capítulo 12, versículo 1, Paulo deixa bem claro isso. É o nosso corpo que deve ser oferecido e entregue a Deus como oferta, como um sacrifício vivo, como um sacrifício agradável ao Senhor. É o nosso corpo, é o nosso ser. Porque a adoração verdadeira, ela está muito acima de uma simples canção que nós entoamos. Ela está acima de uma simples bela melodia que nós entoamos. Ela ultrapassa o campo de nossa voz e desce para o nosso coração. A adoração que agrada a Deus não está apenas nas nossas vozes quando nós entoamos ao Senhor, mas está no nosso coração, na nossa vida, no nosso ser. Deus requer uma adoração de nós que custe algo caro, a nossa própria vida. Lá em Mateus, aliás em João ainda, nós vamos encontrar isso naquela conversa com a mulher samaritana, quando Jesus disse, claro, olha, o Pai está à procura de adoradores, mas esses adoradores precisam adorar ao Pai em espírito e em verdade. Não é uma simples adoração, não é um simples louvor que você faz no monte que os pais de vocês mandaram separar. Na conversa com a mulher samaritana,
É uma adoração que flui de dentro. É uma adoração mais íntima. É uma adoração que ultrapassa a vida. É uma adoração que mexe com o nosso ser, que mexe com as nossas práticas. A verdadeira adoração que agrada a Deus, ela ultrapassa o campo do louvor, da intimidade com Deus, da santidade que é necessária para ver o Senhor. Quarto e último lugar, por meio dos nossos relacionamentos. Veja comigo, irmãos, o versículo número 3, a parte B, até o versículo 8. Nós já lemos o 3, o 4, versículo 5, diz o texto: ao que as ocultas calunia o próximo, a esse destruirei. O que tem olhar altivo e coração soberbo, não suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que habitem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude. O que profere mentiras não permanecerá ante os meus olhos. Manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. O salmista agora passa para um campo de vivência, de relacionamento. Como seriam esses relacionamentos do salmista? Como seriam esses relacionamentos que agradariam a Deus na visão do próprio Davi? Ele nos propõe um caminho. Primeiro ele diz que precisamos seguir o caminho da sabedoria. Versículo 2, na parte A do texto, ele diz: atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Qual o caminho da perfeição? Qual o caminho que Deus se agrada que nós andemos por ele? O salmista fala sobre o louvor, fala sobre a sua relação com Deus, sobre a sua santidade diante do Senhor, diante do próximo. E agora ele fala sobre os relacionamentos. Ele diz: olha, preciso repudiar os ímpios, os iníquos, aos que se desviam. Ele continua, versículo 4: longe de mim um coração perverso, afastar-se dos pervertidos. Precisamos calar o caluniador. Ele nos mostra isso ainda no versículo 5. Versículo 5 ele continua dizendo: os intolerantes, os arrogantes, os soberbos, é preciso ter intolerância. Ele passa a enumerar algumas práticas, algumas atitudes de algumas pessoas que precisam ficar longe de nossa casa. Diz: olha, não seja conivente com essa prática, mas também não seja conivente com essas pessoas que praticam isso. Afaste de você, retire de sua casa. Ele diz exatamente isso: olha, manhã após manhã destruirei todos os ímpios da terra, para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. É uma ação contínua, é uma ação constante, porque a adoração que Deus requer de nós, a vida que de fato agrada a Deus, que Deus exige que nós vivamos, não restringe, irmãos, apenas a um momento de culto, quando a gente levanta para cantar. Ela vai muito além, ela está muito acima disso. Ela ultrapassa a nossa vida, o nosso coração, os nossos relacionamentos, e principalmente o nosso relacionamento com o nosso próprio Deus. Abra sua Bíblia no livro dos Salmos, Salmos número 40, versículo 3. Queria concluir com esse salmo. Salmo número 40, versículo 3, um salmo também de Davi. Aqui ele ressalta uma outra verdade sobre o louvor, a adoração que deve ser dada a Deus. Salmos 40, versículo de número 3. Após ele relatar que Deus havia resgatado, que Deus havia tirado de um tremedal de lama, ao salmista disse: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Observe comigo a ordem do texto. Primeiro, qual é a origem da música? E me pôs nos lábios. Quem? Deus coloca nos seus lábios um novo cântico. E aqui nós temos a natureza da música. Não é uma música qualquer, é um novo cântico. Não é uma nova música no sentido de essa é nova, foi lançada recentemente. Esse novo cântico, irmãos, ele só pode ser entoado por aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. Sabe por quê? O ímpio, aquele que não conhece ao Senhor, aquele que é descrente das verdades bíblicas, ele pode até adentrar em nossa igreja, sentar-se aqui nos bancos como nós sentamos, e no horário de culto acompanhar as canções que nós cantamos.
Ele pode vir aqui à frente e entregar a sua oferta. Ele pode abrir sua Bíblia e ler o texto que nós estamos lendo. Mas se ele não foi lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, ele não poderá oferecer a verdadeira adoração que é exigida em João 4. Sabe por quê? Aquela adoração, ela deve ser uma adoração em espírito e em verdade. Essa é uma adoração restrita, exclusiva para aqueles que foram lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, para aqueles que foram transformados. E agora o salmista diz: ele me pôs nos lábios um novo cântico. Não é uma simples canção, não é um simples hino que nós achamos bonito e cantamos. É um novo cântico experimental. O salmista reconheceu o que Deus havia feito. Versículo 1 e versículo 2 diz que Deus havia tirado, resgatado de um tremedal de lama. Deus transformou a sua vida, Deus impactou a sua vida. Por causa disso, ele agora canta diferente ao Senhor. Lembra lá de Jó? Eu antes te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É diferente a adoração a Deus quando ela é experimental. Não é uma simples canção que nós cantamos, mas é uma adoração que nós cantamos sabendo a quem nós estamos cantando e por que nós estamos cantando. E ele continua: um hino de louvor ao nosso Deus. Fala sobre o propósito dessa música: é louvar a Deus, não ao homem. Por fim, irmãos, a parte que me chama a atenção é quando ele diz: muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Sabe o que o salmista mostra aqui no Salmo 40, bem como no Salmo 101? Que a verdadeira adoração que nós prestamos a Deus, ela não se restringe a uma canção, a um louvor. Ela passa pela nossa vida. E quando de fato nós temos uma vida que agrada ao Senhor, o final do versículo complementa dizendo: muitos verão, muitos confiarão. Veja o texto lá: muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Uma vida agradável a Deus, ela impacta a vida das pessoas. E a pergunta que eu lhe faço é: será que você tem vivido uma vida que expressa uma verdadeira adoração ao Senhor? Será que a nossa vida tem sido agradável ao Deus ao ponto das pessoas olharem para nós e ver refletido em nós a vontade do Pai, revelada em nós os passos de Cristo, a imagem do nosso Senhor? Será que as pessoas ao olharem para nós conseguem enxergar isso? Conseguem olhar para a nossa vida e ver que Deus nos mudou, que Deus nos transformou, e por causa disso confiam na verdade do Evangelho, temem ao Senhor? Será que as pessoas enxergam isso em nós? Se a nossa adoração ao Senhor não ultrapassa essa bancada da igreja, é uma adoração inútil. Porque a verdadeira adoração ao Senhor é aquela que é levada para a nossa vida, é em nossa casa, em nossa família, em nosso trabalho, onde nós estivermos, que ela é revelada, que ela é manifestada. E o fruto de tudo isso, muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. É Deus quem é glorificado, não é o homem. É Deus que é exaltado e colocado acima de tudo, e não o homem. Queridos, que Deus nos ajude, nos abençoe, para que nós possamos entender que o que Deus requer de nós não é apenas uma simples canção, bem cantada ou mal cantada, com bateria ou sem bateria, mas é uma vida ante o seu altar, derramada perante Ele, que tem coração sincero dentro da sua própria casa. Que Deus nos ajude, nos abençoe, para que nós possamos ser assim. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Ó Deus bendito, nós te louvamos pela Tua palavra e te agradecemos, porque Tu és bom. Tua misericórdia tem se estendido manhã após manhã, e tão somente por Tua graça, por Teu favor, pela Tua obra revelada em nós, é que nós podemos Te louvar como o Senhor exige. Ó Deus, nos ajuda, para que na nossa vida, no nosso trabalho, aonde quer que nós estejamos, nós possamos revelar a Tua palavra, nós possamos glorificar o Teu santo nome, nós possamos, ó Deus, manifestar quão grande és em nossa vida, e quão maravilhoso é poder Te servir. É assim que nós oramos, ó Pai, em o nome de Jesus, Teu Filho. Amém e amém. Que Deus nos abençoe, queridos, e aplique a Sua palavra em nosso coração.